Fala pessoal, esse soldado das forças especiais acordou sem a metade do seu corpo e foi escolhido para um programa experimental, pois esse é o filme Contra o Tempo de 2011 e eu serei seu apresentador, o EF, e algo está faltando. E se você sentiu que com o tempo o frio está aumentando, pode ser que você esteja acordando com algo a menos com você. Então dá uma olhada no espelho e me diz em que show que você vai, porque você não larga essas entradas. Tá bom, hoje eu vou ser bonzinho com vocês, porque eu sempre trago coisas de qualidade duvidosa. Eu não estou suportando mais. Mas hoje vai ser de qualidade garantida, porque eu vou te apresentar a Manual, que é especialista no tratamento da queda de cabelo e da calvície. E você vai parar de ir pra esses shows eternos que nunca chegam, porque eles já ajudaram mais de 100 mil homens só aqui no Brasil. E tenho certeza que eles vão te ajudar. Mas agora vamos fazer um cálculo básico. Cerca de 50% dos homens podem sofrer com a calvície, e a população masculina, segundo o IBGE, é de 100 milhões de homens. Então você pode ser um desses 50 milhões de desavisados. Ah, legal isso aí, mas no momento não sei se é uma boa não. Ah é? Então pega esses resultados, e eles começam a ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso. E para completar, pega esse cupom de 40% de desconto no seu primeiro pedido. Ó, e fica de olho que ele é válido apenas para o mês de maio, e ainda é limitado. Mas para melhorar ainda mais sua vida, você vai levar frete grátis para todo o Brasil. E seu kit vem de forma discreta para você fazer aquela surpresa quando encontrar aqueles parentes fofoqueiros que você só vê uma vez por ano. Então agora você pode vencer essa fase e melhorar sua autoestima. Então vai no primeiro link abaixo na descrição do vídeo ou no comentário fixado e vai entrar no site deles. E preenchendo um questionário muito rápido e fácil, você consegue agendar e saber qual tratamento é específico para você. E se quiser ver mais resultados, segue na página deles que está cheio de testemunhos. E depois disso tudo, se você perder essa oportunidade, você com certeza vai estar fazendo uma escolha fatal. Esse cara acaba de acordar dentro de um trem, e uma mulher está sentada na sua frente e pergunta se ele estava bem, porque estava com uma cara de assustado. E a todo momento ela o chama de Shaw, mas ele diz que tinha algo de errado, porque esse não era seu nome, e ele não entende como foi parar naquele trem, e quando o trem para, ele pergunta a um jovem onde ele estava, e ele estava indo para o centro de Chicago. Ele volta pro assento e a mulher que estava com ele pergunta por que ele estava agindo daquela forma, e ele percebe algo na janela como se aquilo fosse uma simulação, e ela diz para ele jogar água no rosto, mas chegando no banheiro ele percebe que sua aparência realmente estava diferente, e se antes ele achava que estava ficando maluco, agora ele tem certeza, porque sua aparência estava diferente e na sua carteira falava que ele era professor de história. E no momento que ele sai, a mulher diz que ele ficaria bem, mas tudo explode e geral cai fedendo. Mas aqui vemos que esse não é o fim, pois ele acorda em uma sala e aparentemente ele estava participando de uma simulação, e uma mulher começa a perguntar o que ele viu e pergunta de onde veio a explosão, mas ele ainda está muito desnorteado e diz que seu nome era Coulter e é um capitão do exército, e como ele não lembrava como foi parar ali, a mulher começa a rodar um teste e ele lembra que seu nome era Goodwin, e agora que ele estava se lembrando, ela diz que ele seria levado novamente e quando terminasse a missão poderia ir para casa. Ela diz que ele teria 8 minutos para resolver tudo, porque no final sempre acabaria da mesma forma. E voltando para a simulação, ele marca o tempo e começa a puxar assunto com a mulher à sua frente, que se chamava Cristina, e o conhecia muito bem, e agora ele começa a olhar para todos os lados para entender o que estava acontecendo. E ele percebe muitas pessoas suspeitas, mas nada fora do normal. E no momento que o trem para na estação, um jovem diz que um cara esqueceu a carteira e sai correndo para devolver, então ali poderia ter algo suspeito, mas ele não percebe nada até que ele lembra a direção da explosão e tudo levava ao banheiro, e por ter treinamento militar, ele percebe que o teto foi aberto e ele encontra um explosivo armado, mas não conseguia desarmar, e quando estava na simulação, ele não conseguia entrar em contato com a Goodwin para pedir ajuda. Ele percebe que aquilo detonaria por conexão de celular e sai desesperado falando para todos desligarem o celular porque qualquer um pode ser suspeito, mas assim que termina os 8 minutos, geral vira presunto, então não foi dessa vez.
Voltando para a vida real, ele começa a perguntar por que estava participando daquilo, porque um dia ele estava com seus soldados no Afeganistão, mas Goodwin diz que sua missão já terminou há 2 meses e aquilo não fazia sentido. E ela explica que ele estava participando de um programa especial onde ele consegue entrar na mente simulada de uma pessoa que acabou de falecer, mas só conseguia recriar os últimos 8 minutos. E agora ele estava na mente do Shaw e sua missão terminaria quando ele conseguisse encontrar o explosivo maior, porque aquele do trem foi apenas uma distração, e quando ele pede para falar com o comandante dele, ela ativa e ele volta para a simulação. Ele quer fazer diferente e tentaria fazer tudo na calma e chama Christine para uma brincadeira de adivinhar quem era o suspeito no trem, e sai um indiano do banheiro e ele já começa a achar que foi ele que colocou, porque ele estava suando e com cara de cansado, e ele diz que hoje fariam tudo diferente, mas Christine não entende nada, e ele diz para descerem naquele ponto, e para ela acreditar, ele coloca a língua na garganta dela. Ele começa a seguir o indiano e o cara vai no banheiro porque estava passando muito mal, e quando sai, ele vai para cima e pede o celular porque não deixaria ele ativar, mas o cara não sabe o que ele estava falando, porque mesmo sem fazer nada, o trem acaba explodindo, então realmente não era ele, e na confusão, ele acaba caindo na linha do trem e acha que ele vai virar boneco, mas ele percebe que a simulação não acabou com a explosão. Quando ele volta, tudo estava diferente, porque estava muito frio e estava congelando, e os cientistas que estavam monitorando começam a falar que estavam perdendo ele, e no desespero ele começa a bater em tudo para conseguir sair daquela cápsula, e o sistema da Goodwin não estava conectando, então ele entra no computador do Dr. Rutler, que estava comandando aquela instalação secreta, e ele tenta dizer que conseguiu salvar Christina, mas ele diz que aquela simulação se chama código-fonte, e não importa se vai salvar ou não, porque não era real, e ele precisa descobrir quem colocou o explosivo para prever os passos na vida real, e não teriam muito tempo. Goodwin busca as informações da Christina, e diz que ela acabou falecendo junto com Shaw no acidente, então aquilo não fazia diferença, mas sabemos que quando o homem começa a ficar apaixonado, ninguém o convence de nada, e quando ele volta para a simulação, agora ele quer agir igual um agente secreto, e Goodwin diz que tinha uma arma na sala trancada e ele usaria para descobrir quem era o responsável, mas ele acaba sendo pego e quando acorda, estava algemado, então ele perdeu todo o tempo que tinha e no momento que Christina diz que tudo ficaria bem mais uma vez, tudo explode. E galera, depois desse filme, vou sair de perto das pessoas que falam que tudo vai ficar bem, ou pelo menos das Christinas. E se por acaso seu nome é Christina, deixa o like e se inscreve para você tirar esse mal olhado, e se não der certo, toma um banho de sal grosso. Agora vamos continuar. Coulter não sabe o que procurar e percebe que na roupa da Goodwin uma marca diferente do exército, porque eram operações especiais, e ele pede para falar com seu pai, mas ela diz que para todo mundo ele faleceu naquela missão, então quem sabe poderia mandar uma mensagem pro pai quando terminasse, e isso significa que nunca vai mandar, e ele volta para a simulação e pede para Christina esperar para eles fazerem algo diferente na parada, e ele faz o desenho que viu na roupa da Goodwin porque ele quer saber se a história dele ter falecido era verdade, e ele tenta pegar um celular com internet para pesquisar, mas ninguém tinha, e uma senhora oferece por $100 e pesquisando, ele percebe que aquela base da aeronáutica era das operações especiais, e Christina aparece e diz que descobriu sobre o Capitão Coulter e ele havia falecido há 2 meses em missão, e sua mente começa a entrar em parafuso porque aquilo realmente era verdade, porque até na simulação aconteceu. Coulter começa a surtar porque aquilo não fazia sentido e está na simulação da Goodwin, e diz que o código-fonte é um sistema muito complexo que junta informações atualizadas da vida real do passado e consegue projetar um futuro curto. E agora ele não quer mais participar porque para ele não fazia diferença, porque eles falaram que o corpo dele estava destruído e aquele lugar era a mente dele se manifestando de uma forma que ele entendesse. E depois de refletir, ele tenta mais uma vez, mas todas as vezes o resultado era o mesmo, e o Dr. Rutler pega uma gravação que seu pai fez no enterro e ele diz que tinha muito orgulho do filho ter dado a vida pelo país, e ele volta à sanidade e tentaria algo totalmente diferente, e ele precisa correr contra o tempo, porque na vida real a pessoa que instalou o detonador estava solta se preparando para um próximo ataque.
Coulter vai até o banheiro e, mesmo com medo, consegue desativar o celular que manda sinal. E ligando pro número, um barbudinho estava no telefone, e ele acha que o cara que estava por trás de tudo, mas o cara não sabia de nada. E ele percebe que quando o trem parava, o jovem entregava a carteira de um cara, mas ele simplesmente voltava no trem por outra entrada e deixava a carteira novamente. E agora tudo estava explicado. Ele vai atrás do cara porque ele deixava a carteira para parecer que faleceu no trem, e ninguém nunca o procuraria. E ele abre sua van e mostra que estava cheio, e aquilo seria o suficiente para acabar com o centro da cidade. E ele queria fazer isso para trazer paz ao mundo, e podemos dizer que ele é o Thanos de baixa qualidade. Tudo estava indo bem, mas Christine seguiu, e na distração ele levou 2 no peito de aviso, e ela acaba virando boneco, e o cara conseguiu ir embora, e para piorar, o trem vai pros ares porque havia um outro dispositivo de emergência. Mas agora ele sabe quem é a pessoa responsável. Voltando, ele faz um acordo que falaria quem fez se ele pudesse voltar mais uma vez e tentar salvar todos da simulação. Mas Rutler diz que agora ele pode descansar, porque conseguiriam achar o responsável e milhões de pessoas foram salvas. Todos estão comemorando e agora ele só quer voltar na simulação para ter seus últimos 8 minutos com Christina, e poderiam o desligar para sempre. E Goodwin reconhece que ele é um herói e passaria o resto da vida ali. Então ela o coloca no código-fonte e agora ele consegue resolver todos os mistérios facilmente e prende o cara responsável e manda uma mensagem para Goodwin daquela realidade simulada. O problema é que ao mesmo tempo, Rutler diz que como o programa foi um sucesso, resetariam as memórias dele para que ele sempre participe de missões especiais, e ela percebe que aquilo não era humano. Coulter está marcando no relógio seus últimos minutos, porque era tudo o que ele queria, e ele aproveita para ligar pro seu pai e fala que era um amigo do filho dele, e depois ele fala com Christina que eles deveriam descer e viver uma nova vida. Mas do lado de fora da simulação, Rutler percebe o que Goodwin faria, porque assim que acabasse o tempo, ela desligaria os aparelhos para ele nunca mais voltar. E no último segundo ele dá um beijo de despedida, mas aí que tudo muda, porque a simulação não parou e agora ele poderia viver dentro do código-fonte. E ele sai todo feliz para comemorar com Christina, e a Goodwin daquele mundo recebe uma mensagem falando que o código-fonte é muito maior do que eles podem imaginar. E naquela realidade havia um Coulter que estava sendo preparado para fazer a mesma missão que ele. Então fica no ar se o que ele achava que era real, na verdade também não era uma simulação dentro da simulação. E galera, esse filme foi difícil de narrar, porque foram muitas informações acontecendo ao mesmo tempo. Mas se chegou até aqui, deixa aquele like da humildade e deixa um comentário para engajar. E não esquece de entrar no link da descrição e no comentário fixado, porque melhor que 40% de desconto é só 50%. Então não perde. Agora eu vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk